me diga, você que já foi criança, eu tenho 99% de certeza que você já escorregou pelo menos uma vez em um escorregador, ou tobogã, como preferir. Se você por acaso já se divertiu pelo menos uma vez nesse brinquedo, você sabe do que eu tô falando, e sabe o quão era divertido escorregar nele. É uma coisa que fazemos na infância e fica guardado na memória como uma lembrança boa de quando nós éramos crianças e você nunca associou como algo ruim, não é? Pois bem, agora eu quero que você esqueça tudo isso. Se desprenda das suas memórias de infância sobre os escorregadores, porque essa coisa vai usá-las contra você. Sabe aquele escorregador inocente? Então, eu quero que você imagine ele como um monstro. E então, você tem isso aí, um troço que se parece muito com um escorregador, exceto pela ponta coberta de dentes, o suporte que são as suas próprias mãos, a parte de cima que tem os seus olhos e também essas vinhas feitas de carne aparentemente. Essa imagem é acompanhada de uma descrição. Às vezes quando vou para casa à noite, eu pego um atalho pelo parquinho. Às vezes tem um escorregador a mais que não tá lá durante o dia. Essa descrição implica que essa coisa é um metamorfo que pode mudar a sua forma como bem entender. Assim, quando fica de noite, ele aparece como um escorregador, mas ele não fica dessa forma em que está na foto. Ele aparenta ser muito convincente, realmente parecendo um escorregador vermelho comum, mas que na verdade dá direto para o interior da criatura. Como é de se imaginar, ele tem uma maior preferência por crianças, e o motivo é até bem óbvio. São mais fáceis de persuadir e de enganar, fazendo-as entrar de bom grado em seu estômago, igual ao caso que irei narrar a seguir. Um grupo de crianças foram acampar fora de suas casas à noite, perto de um parque que tinha em uma praça ali perto. Seus pais não acharam ruim, já que ficava relativamente perto de casa. Então não haveria problema, até porque, naquele local, era relativamente seguro, não havia muitos índices de criminalidade ou sequestro. Eles estavam procurando um lugar para ficar, até que passaram perto de um parque onde ficavam vários escorregadores. E de repente, uma das crianças começou a ouvir grunhidos vindo de dentro de um escorregador vermelho, que não lembravam de ter visto ele antes. Era estranho. Tinha umas vinhas em um par de olhos, mas eles acharam que era apenas enfeite e foram ver a origem daquele som. Então um deles entrou no escorregador pelo final, e quando menos esperavam, ele se fechou. Com dentes serrilhados e tortos, com uma gengiva horrorosa, os dentes inferiores se sobrepunham aos superiores, e antes que pudesse se fechar completamente, outros vários pares de dentes começaram a se formar dentro da criatura, e eles prenderam aquela pobre criança lá dentro. Ela gritou para deixá-la sair, e os seus amigos não conseguiram fazer nada, pois estavam paralisados de medo, pois aquilo parecia um monstro. Então pôde-se ouvir barulhos grotescos de carne sendo triturada e ossos sendo estilhaçados, juntamente com os gritos, que logo cessaram, restando somente o silêncio. E em um piscar de olhos, a coisa sumiu, junto com o que tinha sobrado de seu amigo. Eles até tentaram contar a seus pais o que tinha acontecido, mas convenhamos, quem vai acreditar nessa história de um monstro escorregador que devora pessoas, principalmente vindo de crianças com uma imaginação tão fértil? Então, ele só foi dado como desaparecido. Por isso que a coisa somente ataca à noite, porque não tem o menor perigo de um grupo grande de pessoas irem tentar matá-lo, e aquelas que são testemunhas não vão querer encará-lo. Então, ou vão simplesmente fugir, ou só ficarem paralisadas de medo. E em um piscar de olhos, aquela coisa vai sumir. Mas não fique achando que Extra Slide
devora apenas crianças. Claro que não. Todos são bem-vindos para adentrar em seu estômago. Basta apenas se arrastar para dentro do escorregador por pura e livre vontade. Igual aconteceu com um homem que vou chamar de Mitch. Mitch sempre contava para as pessoas que conhecia que sempre via um escorregador extra naquele parque durante a noite, mas é claro que ele era taxado como louco, ou que estava apenas tentando assustar, ou que era um drogado, porque aquela história era absurda demais. Como eu já disse, quem vai acreditar na história de um monstro escorregador? Pois bem, ele conseguiu um amigo para provar que não era apenas imaginação dele, como uma prova viva de que realmente tinha algo de errado com aquele escorregador. Então, uma noite, ele foi investigar aquele tal escorregador. Ele o viu por fora, o tocou, nada aconteceu. Realmente tinha a densidade de plástico, mesmo sendo tão parecido com uma pele. Então partiu para o próximo passo, olhar dentro do escorregador. Na hora que fez isso, percebeu que seu interior tinha um cheiro meio esquisito. Não conseguia identificar o que era. Só que novamente, dentes apareceram por todos os cantos e uma fileira o trancou lá dentro e o deixou preso para morrer. Seu amigo até tentou fazer alguma coisa, mas já era tarde e ele teve o mesmo fim que todos que já cruzaram e entraram na boca daquele monstro. No dia seguinte, as autoridades até tentaram achar alguma coisa, mas nada. Nem o escorregador e muito menos o corpo estavam no local. Então, mais um caso de desaparecimento. Agora, por que logo um escorregador? Simples. Por que não um escorregador? Quem iria desconfiar de um escorregador vermelho em um parque? Pense que você não conhece Extra Slide. Você simplesmente é uma pessoa comum andando pelas ruas e passa por um parque e vê apenas um playground. Mas à noite, um escorregador extra apareceu. Então você chega na conclusão mais lógica possível. É um escorregador extra que algum funcionário deve ter colocado aí. E você só começaria a suspeitar que algo está acontecendo quando isso acontecesse frequentemente. Então você ouviria alguma coisa lá dentro, entraria e bam, morre. Entendeu agora? Ninguém desconfia de um escorregador de um parque em uma praça. Chega a ser ridículo. E isso com um adulto. Imagine com uma criança, que não vai ver o monstro, e sim um escorregador. Ela vai entrar em sua boca sem pensar em duas vezes. Agora, quem ou o que é isso? Eu nem precisei pensar tanto para chegar em uma conclusão. E eu aposto que a essa altura, alguns já devem ter associado a imagem de The Extra Slide a um outro monstro metamorfo que se transforma em coisas. Estamos falando de Train Eater. Se você não sabe quem é Train Eater, o card está acima. Mas resumindo, Train Eater é uma criatura metamorfa capaz de alterar a sua forma como bem entender, podendo se transformar em praticamente qualquer coisa, igualzinho ao Extra Slide. Mas eu não acho que Extra Slide e Train Eater sejam a mesma coisa, e o motivo seria que Train pode não somente alterar a sua forma, mas também mudar a sua cor, adotar mecanismos complexos, alterar a sua massa e espessura por completo e se disfarçar para realmente parecer um trem. Mas Extra Slide não consegue fazer o mesmo, somente conseguindo mutar o seu corpo, mas não conseguindo fazer as demais coisas. No máximo, se endurecer, fazendo parecer plástico, com textura de carne. E também não pode disfarçar o seu cheiro interior, ou seja, é muito mais limitado que Train. Então isso me leva a crer em duas hipóteses. A primeira é que ele seria uma espécie de variante do Train Eater, um ser
que teria saído dele e leva o que consome para o próprio, assim fazendo uma espécie de simbiose bizarra. A segunda hipótese seria que exista uma pequena espécie desses monstros que surgiram há tempos como um risco biológico, que foi evoluindo e se tornando uma criatura metamorfa, capaz de alterar totalmente ou quase totalmente a sua forma, e aproveitando para desmentir o mito de que Train Eater pode ser descoberto caso você fure o trem com um objeto cortante. Não, isso não dá certo, porque, como eu disse, ele pode alterar a sua massa e espessura. Ou seja, seria como você estar tentando furar um trem normal de metal. Então, não há como você diferenciar Train Eater de um trem normal. Mas tem como você diferenciar Extra Slide de um escorregador normal. Basta você ficar de olho em cada escorregador que você vê, porque de noite, sem muita luz, você realmente não consegue ver a diferença, porque, como todo risco biológico, ele pode evoluir. E se ele evoluir e conseguir adotar a forma de um escorregador muito convincente, mesma espessura, mesma massa, mesma cor, só que tem uma surpresinha quando você escorrega lá dentro.